Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Queria agradecer também aqui o convite da Ancham para a gente poder passar a nossa visão do cenário econômico. E, para a gente ser bastante objetivo aqui, vamos direto ao ponto. Nossa visão não difere muito do que o Marcelo tem apresentado, do que o Citibank mostrou aqui como o seu cenário para a economia no curto prazo. Eu vou dar ênfase aqui em alguns aspectos que a gente considera mais importante e que vão definir provavelmente de forma o cenário dos próximos meses e do ano que vem, particularmente, né? Vou chamar a atenção para três fatos básicos, né? Aqui, fatos não é uma questão de achar, é uma questão de que realmente são processos que estão ocorrendo e que não tem como ser colocados em dúvida. Primeiro, há um processo de realinhamento de preços de ativos no mercado internacional, né? Na hora que a economia americana começa a se recuperar, que as economias desenvolvidas começam a se recuperar, principalmente vis-à-vis os mercados emergentes, cresce aí a expectativa de que as condições de liquidez que reinavam até os períodos recentes, elas vão mudar, e na medida que elas mudam, muda também o nível de preços de ativos, né? Então, quer dizer, ninguém poderia imaginar no começo de ano que o cenário de risco, que o principal risco ao cenário econômico, seria justamente uma recuperação mais rápida do que o esperado da economia americana. Recuperação da economia americana, recuperação, crescimento global mais forte é bom, não é ruim, né? Não deveria ser ruim. Agora, o fato é que essa recuperação econômica global, ela vem com mudança de preço, principalmente de moedas. As moedas têm que se ajustar a uma nova realidade, né? Sem contar o fato também de que a gente tem um crescimento mais voltado para as economias desenvolvidas e menos concentrado nas economias emergentes. Então, ao mesmo tempo em que se acumularam sinais de recuperação nos Estados Unidos, também surgiram algumas suspeitas quanto à capacidade da China de manter o ritmo de crescimento. E, para a gente, o melhor dos mundos é China crescendo muito e Estados Unidos mantendo estímulos monetários, né? E, desde o início do ano até agora, parece que o contrário vai ocorrer. Estados Unidos retirando estímulos monetários e a China não crescendo tanto quanto se imaginava. O fato é que isso está gerando um realinhamento de moedas no mercado internacional. Não só no Brasil, nos mercados emergentes de uma forma geral, e isso afeta a taxa de câmbio com as implicações que o Marcelo já comentou. Primeiro fato, então, o realinhamento de preços de ativos internacionais, realinhamento de valor de moedas. O segundo fato relevante é o tema que eu acho que é mais importante para a economia brasileira hoje em dia, que é o tema da competitividade. A economia brasileira passou por um período de extrema deterioração das condições de competitividade do setor, principalmente do setor industrial, né? Desde 2005, 2004, a gente tem visto reajustes de salário real em ritmo superior ao crescimento da produtividade, da mão de obra, né? Então, os salários reais crescem a um ritmo 3, 4, 4,5, enquanto a produtividade vem crescendo cada vez menos, né? A gente não tem muito espaço, muito tempo para discutir o tema da produtividade, podemos depois analisar isso de forma um pouco mais profunda, mas o fato é que a produtividade está embicando para baixo, ela embicou para baixo desde 2005, desde 2004, 2005, enquanto os salários reais crescem a um ritmo muito acelerado, né? Qual é a consequência desse processo? A consequência é encarecimento do produto brasileiro, né? E o produto brasileiro mais caro, na forma, a gente estima, por exemplo, o custo unitário do trabalho, quanto custa em dólar para produzir uma determinada quantidade de produto, né? E a nossa estimativa é que desde 2003 o custo unitário do trabalho no Brasil cresceu algo como 60% em dólar, né? Os países periféricos europeus que passaram por uma crise tiveram um crescimento na casa de 40%, 50%. A Espanha, a Grécia, a Itália, né? Nos Estados Unidos, o crescimento do custo unitário do trabalho nesse período foi algo como 10%, 20%. Né? Então, o Brasil, o país perde competitividade. Essa perda de competitividade também foi característica dos periféricos europeus. E como esses países se ajustam, já que eles não têm a moeda, através do que a gente chama de depreciação, desvalorização interna. Eles têm que entrar numa recessão e o salário tem que cair, né? Como o Marcelo comentou. O Brasil tem uma alternativa a isso, né? Não só fazer uma depreciação interna, como também fazer uma depreciação da moeda, de forma que o custo unitário do trabalho, medido em dólares, ele caia de forma permanente. Tem algumas implicações em termos nominais, vis-à-vis reais, mas, a grosso modo, é isso. Para recuperar a competitividade, em alguma medida,
a gente tem que ver aí uma contenção do ritmo de crescimento de salários reais e uma desvalorização da moeda. Qual que seria o ideal, né? Quer dizer, aí sempre vem a pergunta, quer dizer que o salário tem que cair? Quer dizer que as famílias têm que ganhar menos? Quer dizer que o bem-estar da sociedade tem que diminuir? Não necessariamente. O ideal seria que a competitividade fosse restaurada por fatores outros que não o salário. Se fosse possível elevar a produtividade, por exemplo, através de medidas, reformas estruturais, investimento em infraestrutura, melhoria das condições de educação. Se o setor público pudesse proporcionar um sistema tributário na margem melhor, mais eficiente, isso poderia gerar um ganho de competitividade sem a necessidade de compressão salarial. Se a burocracia, se todos os custos envolvidos com questões legais que são elevados no Brasil, se essa questão pudesse ser resolvida também, pudesse ser melhorada num horizonte de curto prazo, isso geraria um ganho de competitividade também para as empresas, principalmente para o setor industrial, sem a necessidade de compressão salarial. Então, o tema não é necessariamente a discussão de que os salários têm que cair ou têm que subir. É uma discussão de que a perda de produtividade que o país enfrentou ao longo dos últimos anos gerou um problema na competitividade da indústria. E na hora que ele gerou um problema na competitividade da indústria, aumentou a participação da renda das famílias e caiu a participação da renda das empresas, né? Num primeiro momento, entre 2000 e 2008, mais ou menos, a renda total da economia crescia em ritmo semelhante à da renda das famílias e da renda das empresas. A partir de 2008, 2007, para que a renda das famílias mantivesse o mesmo ritmo de crescimento, ao redor de 4% ao ano, era necessário, dado que houve uma desaceleração da renda total, né? O que eu quero dizer é o seguinte, de 2003, 2008, crescia o PIB per capita 4,5% e a renda das famílias 4,5%. Então, era possível também que a renda das empresas crescesse 4,5%. Só que o PIB desacelerou para 2,7% a partir de 2008, 2009. Né? Para manter os mesmos 4,5% das famílias, teve que tirar do setor corporativo. Né? E essa transferência de renda ocorreu através do fenômeno que eu já falei, que é esse descompasso entre salários reais e produtividade. Nesse sentido, se compreende por que os investimentos passaram a enfraquecer. Né? Tema da competitividade, tema da produtividade, tema da compressão de margens. Então, a gente chega numa situação onde há a necessidade de recuperar a competitividade. Uma outra forma que se manifesta esse tema da competitividade é através das contas externas e dos estímulos do governo ao crescimento da economia. Num primeiro momento, era muito fácil para o governo dar um estímulo para o consumo e esse estímulo de consumo gerar mais produção. Na medida que a economia vai se tornando menos competitiva, o estímulo ao consumo ele gera mais importação, ao invés de gerar mais produção local. Por isso que tem ocorrido certa frustração em relação a essa capacidade do governo de estimular o crescimento pelo canal do consumo. Porque, cada vez mais, se o problema da competitividade não é abordado, não é resolvido, o estímulo ao consumo resulta em mais importação ou mais inflação, ao invés de resultar em mais produção doméstica. Então, a gente tem um realinhamento, uma tendência de realinhamento de preço de ativos internacional, e, ao mesmo tempo, que corrigir um tema de competitividade que tem uma característica mais estrutural na economia brasileira. Tudo isso sugere uma taxa de câmbio mais depreciada. Nossa projeção lá no Santander é 2,30 para o câmbio desse ano, 2,55 para o câmbio no ano que vem. A gente acredita que um câmbio ao redor de 2,50, 2,55, ele é necessário para colocar o déficit das contas externas numa trajetória sustentável. Né? E, em outras palavras, começar a resolver esse problema aí, relacionado à competitividade do setor, principalmente do setor industrial. O problema, aí vem o terceiro item da pauta, né? O problema do Brasil, além desse realinhamento de preço de ativos, da depreciação cambial, o problema é que a gente já parte de uma inflação elevada e uma depreciação cambial adiciona desafios no fronte inflacionário.
né? Então, o Brasil não somente já parte de um nível elevado de inflação, já está com uma inflação de 6%, enquanto diversos países emergentes, aí, o México tem 3%, Peru, Colômbia tem 2%, 3%, o Brasil já parte de uma inflação mais elevada, como o que a gente chama de repasse da depreciação cambial para preços, no Brasil também é elevada, né? No caso de Peru, Colômbia, por exemplo, esse repasse é da ordem de 3%, 4%, enquanto no Brasil se aproxima de 10%. Então, você tem um desafio muito maior de combater o processo inflacionário decorrente da depreciação cambial do que em outras economias emergentes. Por isso, o país sofre mais em termos de crescimento nesse realinhamento de preço de ativos do que outras economias emergentes, né? Por isso, o Banco Central aqui tem que subir taxa de juros, enquanto no Chile, no México, na Colômbia, ou eles reduzem taxa de juros ou se discute a redução de taxa de juros, né? Porque a gente não tem gordura para queimar do lado da inflação. Pelo contrário, a gente já tinha que estar desinflacionando a economia há algum tempo. A consequência disso é, obviamente, uma perspectiva de crescimento mais moderado, né? Em linha com o que o Marcelo comentou, a gente projeta crescimento do PIB de 2,3% esse ano, 1,7% no ano que vem. Então, um crescimento mais baixo da economia brasileira é consequência dessa necessidade de ajuste de preços de ativos, essa necessidade de realinhamento de preços, e combater a inflação tudo ao mesmo tempo. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, principalmente a partir da matéria da Economist na semana passada, é que eu queria chamar a atenção de que essa conjuntura simplesmente caracteriza a necessidade de um ajuste macroeconômico de curto prazo. O Brasil vai ter que passar por um período de ajuste que vai ser particularmente intenso, na nossa visão, em 2014 e 2015. Uma necessidade de um aperto fiscal maior, essa necessidade de ajustar o câmbio, uma necessidade de ajustar a taxa de juros, o que vai resultar num crescimento menor. Mas, como ponto positivo, eu queria chamar a atenção de que o Brasil não está nem perto de uma situação que poderia ser chamada de crise, né? O câmbio está fazendo o seu papel de ajustar as contas externas, de ajustar a competitividade na medida em que as instituições e os fatores estruturais não melhoram. A situação fiscal ela é ruim do ponto de vista da competitividade, do ponto de vista da pressão de demanda, mas ela é confortável ainda do ponto de vista de solvência. Ninguém questiona a capacidade de pagamento do país. O país ainda tem fatores muito positivos para voltar a crescer no longo prazo. O tamanho do mercado, a questão demográfica, os efeitos positivos da melhoria de distribuição de renda dos últimos anos, o espaço para a melhora do mercado de capitais e, principalmente, a questão da infraestrutura, né? Tem um grande espaço para atrair o setor privado. Se o setor público criar os incentivos corretos, o setor privado vai entrar de cabeça no investimento em infraestrutura, isso vai gerar uma mudança substancial na cara do país. Portanto, a gente vê aí um período de 2014, os próximos meses, os próximos anos como anos de ajuste, mas a gente enxerga que existem possibilidades do país voltar a crescer algo como 3% a 4%, se a lição de casa realmente for feita. No curto prazo, esse ajuste não é um ajuste dramático. A gente não está falando de contração de PIB per capita, estamos falando ainda de crescimento. Se a economia crescer 1,7%, que é o que a gente projeta para o ano que vem, o PIB per capita ainda vai aumentar em termos reais, né? Então, é uma conjuntura de desafios e de ajustes no curto prazo, e a gente ainda enxerga muitas oportunidades estruturais e para o médio e longo prazo. Então, mais uma vez, agradeço aos senhores, agradeço ao Ricardo e ao Michel pelo convite. Obrigado e estou à disposição. Obrigado, aí para o debate. Obrigado.